Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar. A paz do Senhor, bom dia, glória a Deus. Vamos lá. Êxodo, capítulo 27. O altar dos holocaustos. A paz, meu povo. Faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado com 2 metros e 25 centímetros de largura, 1 metro e 35 centímetros de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos 4 cantos, formando uma só peça com altar, em que será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios e recipientes para recolher cinzas, as pás, as bacias, a aspersão, os garfos para carne e os braseiros. Faça também para ele uma grelha de bronze em forma de rede e uma argola de bronze em cada um dos 4 cantos da grelha. Coloque-a abaixo da beirada do altar de madeira, que fique meia altura do altar. Faça as varas de madeira de acácia para o altar revistas de bronze. Estas varas serão colocadas na argola dos 2 lados do altar, quando este for carregado. Faça ao altar oco de tábuas, conforme lhe foi mostrado no monte, o pátio. Faça um pátio para o tabernáculo. O lado sul terá 45 metros de comprimento e cortinas externas de linho fino traçado, com 20 colunas, 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras de prata na coluna. O lado norte também será 45 metros de comprimento, cortinas externas com vitrine, coluna e 20 bases de bronze, com ganchos e ligaduras pratas na coluna. O lado ocidental, com as suas cortinas externas, terá 22 metros e meio de largura, com 10 colunas de base. O lado oriental, que dá para o nascente, também terá 22 metros e meio de largura. Haverá cortina de 6 metros e 75 centímetros de comprimento num dos lados da entrada, com 3 colunas e 3 bases, e cortinas externas de 6 metros e 75 centímetros de comprimento no outro lado, também com 3 colunas e bases. À entrada do pátio haverá uma cortina de 9 metros de comprimento de linho fino, trançado e de fios e tecidos azuis e roxo e obra e bordador, com 4 colunas, 4 bases. Todas as colunas ao redor do pátio terão ligaduras, ganchos de prata, base bronze. O pátio terá 45 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, com cortinas de linho fino, trançado de 2 metros e 25 centímetros de altura, base de bronze. Todos os utensílios para o serviço do tabernáculo, inclusive as estacas de tendas e a dos pátios, serão feitos de bronze. O óleo para o candelabro. Ordene aos israelitas que tragam azeite puro de olivas batidas para iluminação, para que as lâmpadas fiquem sempre acesas na tenda do encontro, o lado de fora do véu, que se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e seus filhos manterão acesas as lâmpadas diante do Senhor ao entardecer de manhã. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas, geração após geração. Você acha que Deus prega piada? Prega peça? Tem gente que acha que Deus prega uma peça nele.
Mas na verdade, o que Deus faz? Ele te dá uma ordem. Poliana, agora você vai fazer X, Y, Z e K. Vocês sabiam que Deus ele permanece no mesmo lugar até que a gente cumpra aquilo que Deus fez e Deus falou pra gente? Presta atenção. Deus aqui, nesse tempo, ele tá dando a orientação clara de como deve ser o tabernáculo, de como devem ser as tendas, de como deve ser a formação do povo, de como o povo deve se comportar. E ali Deus está dando as orientações, a gente vai ver muito tempo de orientações ainda, e o Senhor vem falando e vem cumprindo, ele vem trazendo como são as regras do jogo da santidade. E nesse caso ele está explicando exatamente como é o tabernáculo, como se deve adorar, o que se deve fazer. Então eu vou explicar uma coisa aqui para vocês, que eu entendo sobre Deus. Deus ele vai te dar uma ordem. Eu vou usar a mim mesmo como exemplo. Poliana, eu quero que você faça isso. Então, Deus ele não vai te dar mais nenhuma outra ordem até que você faça exatamente o que Deus mandou. Poliana, mas se passou muito tempo e eu não fiz o que o Senhor me mandou. Então, pegue o caminho de volta. Peça perdão ao Senhor e pegue o caminho de volta. Eu vou te explicar uma coisa. O tempo da promessa, o tempo da declaração da promessa, até o tempo de cumprimento da promessa é X, tá? Então, você vai viver, 2 anos até que a promessa se cumpra. Agora, se Deus te deu a promessa aqui, com 1 ano você saiu do caminho, do tempo, do cumprimento da promessa, Deus vai esperar você voltar para o tempo do cumprimento da promessa, até que se cumpra o outro ano. Vocês entendem? O problema é que às vezes a gente olha para as circunstâncias e olha para a presença do Senhor e a gente fala, eu não dou conta. Sendo que Deus tem um tempo oportuno para a gente cumprir. Eu vou dar um exemplo. Casal de namorado. Ai, Poliana, não mexe nesse vespeiro não. Então Deus deu um tempo para vocês. Enquanto estão namorando, enquanto estão se conhecendo, enquanto são noivos, para vocês conhecerem outras coisas, para vocês entenderem outras coisas, para vocês se livrarem de coisas, para vocês se alinharem e se realinharem. E o que o povo faz nesse tempo do cumprimento da promessa? Eles conhecem o corpo, mas não conhecem a alma, não conhecem o espírito, não se vocacionam à santidade. E aí o que acontece? O tempo do cumprimento da promessa, de viver a consagração ao Senhor, porque também o namoro, o noivado, é um tempo de consagração do corpo ao Senhor, sabia? O Senhor, ele conta com esse tempo de consagração, de entrega, porque o desejo sexual é o desejo mais forte que existe na face da terra. A pessoa pode ser a pessoa mais concentrada, mais competente, mais perfeita, mais incrível. Mas se ela tem um desejo por alguém, aquele alguém manda um zap. Mozão, mais tarde tem, hein? Pronto. A cabeça dela já ficou completamente voltada àquilo ali. Sabe por quê? É porque ela é secular? Não. Porque ela é mundana? Não. Desconcentra do que a pessoa está fazendo, sabe por quê? Porque simplesmente o desejo de pertencer a alguém é a completude do seu DNA. Então você está aqui e outra parte do seu DNA está ali, outra parte do seu corpo está ali. Tanto é que o Senhor fala lá no texto de Gênesis, também tem em Efésios, tem em outro lugar também, só que eu esqueci, não sei se é Coríntios, acho que não. Pedro. Enfim, eu sei que tem em Efésios 5 e Gênesis 2. E o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. É quando a outra parte de você te convida para você ficar completo. Só que o problema é que às vezes tem várias partes de você, tem várias
partes de você com várias pessoas. Hoje é meio natural isso. E aí, quando tem várias partes de você, com várias pessoas, como você se torna? Uma pessoa extremamente confusa. Uma pessoa perdida diante dos seus sentimentos. Porque o DNA ele é feito para ser entregue e trocado com uma pessoa só. Então, quando é entregue e é trocado com uma multidão de pessoas, que é assim que as pessoas fazem hoje em dia, a primeira coisa que você faz é se distrair do santo. E eu quero te dizer também que ainda que seja só com uma pessoa, se você não tem o cumprimento do tempo da consagração, 1 hora, o tempo do cumprimento da consagração vai ter que chegar. Eu converso com mulheres de diversas idades, de diversos tempos de relacionamento e converso com muitos homens também. E eu cheguei a uma conclusão de que, na grande maioria das vezes, o tempo do cumprimento da consagração ao Senhor não foi cumprido. E é como se o inimigo tivesse querido requerer esse tempo. Então, dentro do relacionamento, as coisas não andam muito bem. E esse é um passo para o precipício e é perto do divórcio, vocês entendem? Então, no tempo que eu deveria cumprir, né, o ambiente de santidade, eu não cumpro. Aí é o caso, e dentro do deleite conjugal, que é hora de usufruir o deleite conjugal, eu não consigo usufruir. Sabe, é muito estranho. Tem o cônjuge de um lado, o cônjuge do outro e um buraco no meio. É quando você abre uma legalidade para o inimigo entrar na sua alma. E aí, quando duas partes não se completam, o coração fica endurecido. Todo divórcio, ele vem de um endurecimento do coração. Todo divórcio, ele vem de pode ser de uma parte, mas vem. Sabe por quê? Porque o DNA não foi completo. O DNA não foi completo porque ele foi trocado e entregue na hora errada. E quando ele é entregue na hora errada, você dá liberdade para o demônio tomar conta da sua vida. O babado é forte. Então eu quero que a gente saia dessa manhã com consciência. Consciência do pecado, da justiça e do juízo. Se a gente é capaz de observar um Deus de detalhes, um Deus que ele fala, olha, pega a coluna aqui, pega a mesa ali, você vai colocar o candelabro aqui, o candelabro tem que ser assim, dessa cor. A mesa do tabernáculo é desse jeito. Olha, tal coisa é desse jeito. Agora, é a mesma coisa. E eu trouxe para o relacionamento como um exemplo. Todo mundo do planeta Terra sabe que um relacionamento precisa começar em santidade. Se eu virar agora e perguntar, esses dias eu perguntei para a Catarina. Não, a Catarina virou para mim e falou assim, tia Polly, ela tem 5 anos, por que fulano beijou na boca da cicrana? Aí eu falei, porque eles são casados. Aí ela virou pra mim e falou assim, me responde uma coisa, antes do casamento vem o namoro, não vem? Eu falei, vem. E depois vem o noivado, não vem? Eu falei, vem. Pode beijar na boca no namoro e no noivado? Aí eu joguei a pergunta pra ela, ela me fez a pergunta e eu, joguei a pergunta pra ela, eu falei, me responde você. Ela, eu você já sabe. Catarina, beijo na boca não é uma coisa séria? Aí ela é muito sério. Falei, Catarina, pode beijar na boca em namoro, em noivado, que não tem aliança? Não tem uma aliança na mão esquerda que representa casamento e compromisso, Catarina? Ela, não pode, tia Polly. Eu falei, não pode. Então, uma criança de 5 anos tem o discernimento do que pode e do que não pode. Se Catarina teve o discernimento, chega, nós não temos desculpas.
Juliana, mas tudo tá destrambelhado. Gente, tudo tá destrambelhado. Eu tô contando para vocês o ambiente ideal, o que a gente deveria fazer. Ah, eu não dou conta, você não dá conta? Então, o que a Bíblia diz? A hora que você não der conta, se casa. Porque é melhor você se casar do que ficar se abrasando. E o tempo da santidade dentro do casamento, da santidade não, da castidade, dentro do casamento vivido de forma individual, assim, na verdade não é o tempo da castidade, porque manter a atividade de casal casado é castidade. O tempo que você deve não fazer casado é muito mais dolorido, porque é um requerimento demoníaco. E tudo que o demônio requer da sua vida dói. Por isso que eu vejo hoje muito, não só por isso, mas são brechas e pontos que a gente vai abrindo, sabe? São pontos e pontos, e a gente abre um pouquinho aqui, a gente abre uma sessão ali, e a gente abre uma sessão ali, sendo que Deus foi claro. Deus, o Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar, foi claro comigo e com você. Aí tá lá, nós tudo destrambelhado. Todos pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Aí Deus fala, vamos tirar do aspecto de relacionamento e vamos trazer para nossa vida. Olha, não coma esse tanto de farinha, não coma esse tanto de açúcar, não coma esse tanto de comida industrializada. Eu deixei o melhor do mundo para vocês comerem. Gente, aqui no Brasil a gente tem uma facilidade de comer comida natural que não faz ideia, sabe? Eu tava vendo o story de uma pessoa que foi para os Estados Unidos que disse que a banana do Brasil não tem igual. Sabe, a pessoa estava sentada, ela chegou no Brasil e ela comia banana. Eu fiquei pensando, meu Deus, ela já comeu tanta banana que ela vai ter a congestante de tanto comer banana. Falei, banana, tão natural, vem ali, pega uma banana, R$5 um cacho de banana, que vem 3 bananas, assim, 3 cachos, R$5, sabe? Eu vi uma expressão uma vez dizendo, até pobre come banana. Banana é comida de todo mundo, banana é algo natural do nosso país. Então, aqui no Brasil, principalmente, a gente tem uma facilidade de água, a gente tem uma facilidade de comida, a gente tem uma facilidade de comida natural, sabe? A gente planta e a terra dá, a terra entrega. Ontem eu tomei um suco de acerola natural, colhida. Bati a acerola, tomei. Meu Deus, que suco delicioso, que suco gostoso. Era natural, era a própria fruta, sabe? Não coloquei nem açúcar nem nada, não. Porque eu sou forte, corajosa. Então, não, a gente tem que se mimar. A gente tem que exagerar. A gente tem que exceder. A gente tem que comer a mais. Já não tem aquilo ali? Não, mas eu quero a mais. Eu quero o excesso. Poxa, mas se você comer isso aqui vai te saciar. Não, mas eu não quero só me saciar. Eu quero sempre o a mais. Então, esse sempre o a mais acontece que a gente fica em disfunção. E aí, você sabe o que acontece? O que acontece que a gente não sai do lugar. Ontem eu estava estudando e eu coloquei um stories e eu escrevi assim, e hoje a gata vai para... Aí uma menina me respondeu, sair com as amigas. Aí eu falei, só se for com as amigas da Bíblia. Aí ela, eu tenho até vergonha de orar, pedindo a Deus para eu passar no concurso, porque eu simplesmente não estudo. Não, eu quero, mas eu não estudo. Eu fiquei pensando, fica difícil mesmo. Se você tem esse projeto, se você tem esse sonho no seu coração, se Deus colocou esse sonho no seu coração, por que você não executa? Por que a gente não executa? Por que a gente só vive de excessos? Por que a gente só vive à margem daquilo que tem que viver? Sabe por quê? Porque Deus nos dá uma orientação clara e a gente simplesmente ignora. Qual foi a orientação clara que Deus te deu e você está ignorando? Faz uma caminhada? Deus, eu tô muito doente. Deus falou para você há 5 anos atrás, faça uma caminhada. Deus falou há 10 anos atrás para você, para de comer tanto doce. Deus falou há 10 anos atrás para você, guarde a tua santidade por pouco tempo.
E o que você fez? Fez diante do que estava aos seus olhos, diante da paixão. E sabe onde Deus está? Exatamente no mesmo lugar daquela orientação. Se Deus não fala com você hoje, se você não tem uma resposta de Deus hoje, se você está se sentindo perdido hoje, com certeza você desprezou alguma orientação de Deus. Senhor, qual foi a orientação que o Senhor me deu e eu desprezei? Essa é a oração. Eu não posso desprezar a tua presença. O texto que nos orienta a palavra de hoje diz o seguinte, o finalzinho dele. Olho para o candelabro. Na tenda do encontro, do lado de fora, do véu se encontra diante das tábuas da aliança. Arão e os teus filhos manterão acesa a lâmpada diante do Senhor. E do entardecer até amanhecer. Este será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração a geração. Na tenda do encontro havia uma vela e a vela nessa vela tinha que ser ligada a vela. Então significava que tinha luz. Onde tinha luz mostrava que não havia trevas, tá? Continua sendo a mesma coisa? Continua. Vamos para o Novo Testamento e Jesus diz: eu sou a luz do mundo. A vela do tabernáculo continua acesa. A última linha do texto diz: este é um decreto perpétuo. Só para vocês verem como Deus não muda seus decretos. Se ele disse que era perpétuo, será perpétuo. Jesus, o próprio corpo do Cristo ressurreto, é o tabernáculo e ele é a luz do mundo. Será um decreto perpétuo entre os israelitas de geração após geração. E hoje nós estamos no ano 2022 e essa vela, que é a luz do mundo, continua acesa. Continua acesa. Existe uma luz que ela nunca se apaga. E você sabe por que a luz ela estava aqui declarada para ela nunca se apagar? Justamente para os israelitas saberem onde estava a direção do lugar santo. Então eu estava à noite, mas ali estava a luz, então eu sabia que ali era a direção do lugar santo. Então eu estava de dia, mas onde está o lugar santo? Ali tem a luz, ali é o lugar santo. Então qualquer hora, está entardecer, ali está a luz, ali é o lugar santo. Só que o que eu e você às vezes não percebemos é que essa luz, ela continua ligada. A luz do lugar santo continua ligada. Você sabe onde é a luz do lugar santo? Em Cristo. Poliana, eu tô perdidona, perdidão, eu não faço ideia do que fazer. Você já foi para a luz? Na luz não há trevas. Se você andar na luz, como ele anda na luz, o Pai das luzes irá te direcionar. O que eu e você precisamos é ir atrás da luz do mundo. A luz do mundo, que é o próprio Cristo, é ela quem vai te direcionar aos próximos passos do seu dia, do seu mês, do seu ano. Vocês entendem? A gente precisa ir para a luz do mundo. Nunca mais você vai andar perdido, nunca mais você vai andar só. Só que estar diante da luz do mundo requer um único comportamento. Na verdade, 3. E eu já tenho falado com vocês. Obediência, santidade e temor ao Senhor. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos indica o caminho da luz do mundo. Senhor, nós andamos tão perdidos, tão soltos nesse mundo, que a gente precisa da luz do mundo para nos direcionar. Eu oro e rogo para que o próprio Cristo ressurreto nos direcione o caminho da verdade, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus, amém. Amém, querido. Existe a luz do mundo. E a luz do mundo está para te direcionar. Vá atrás dela. Cristo é a direção que eu e você precisamos para seguir.
Não tem como a gente seguir e ser direcionado se a gente não estiver diante da luz do mundo, no tabernáculo santo de Deus. Cristo não morreu na cruz à toa por mim, por você. Cristo morreu para que você tivesse uma vida e a tivesse em abundância, e quando você fosse para a eternidade, você ficasse do lado dele. É isso. É por isso que o Senhor quer entregar para mim e para você uma porção da luz do mundo. Meu povo, um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, você fica ligado que a gente vai continuar esse devocional, que ele é meu e é seu, e ele é principalmente de Cristo. Um beijo!